seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Sementes Pão Diário Kids. Aqui a gente conversa com você sobre o tema da educação cristã de crianças com pessoas que atuam nas mais diversas vertentes dessa área, sempre um bate-papo descontraído. Então você que curte esse tema ou conhece quem curta, já se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo, compartilha, porque vai ter muito conteúdo abençoado para você. E você que já está acostumado com as nossas entrevistas, está percebendo que, olha, a gente está aqui num clima diferente, né? O estúdio diferente, porque hoje a gente tem um conteúdo especial para o teu fim de ano, para o teu começo de ano, para o período das férias das crianças. Você já está pensando o que é que eu vou fazer com essa criança em casa, né? Pois a gente está aqui também para dar uma dica para você. Você já deve estar escutando do lançamento da animação cristã que está dando o que falar agora nesse fim de ano, né? Jesus, a luz do mundo, gente. Uma animação abençoada que já está em cinemas de todo o país. E a gente vai falar hoje exatamente sobre isso, sobre produção audiovisual para crianças. E olha com quem eu tô aqui, uma entrevista à distância, direto do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o Igor Siqueira. O Igor, gente, ele é CEO da 360 Way Up e da Heaven Content. A 360, pessoal, ela é uma produtora, uma distribuidora, uma agência de comunicação cristã que atua na produção cristã para famílias, para crianças. E o Igor já tinha mais de 10 anos nessa trajetória quando ele fundou a 360. A 360, gente, tá por trás de filmes como, olha aí, você já deve conhecer esses filmes. Deus Não Está Morto, Quarto de Guerra, Superação, o Milagre da Fé, A Cabana, The Chosen, Som da Liberdade e para criançada, olha, A Estrela de Belém, Jesus, o Rei dos Reis, que nós tivemos a estreia este ano ainda, e agora Jesus, a luz do mundo. Vamos conversar sobre isso porque, gente, existe uma efervescência aí na produção audiovisual para as crianças, graças a Deus, Deus está se movendo nesse meio e o Igor vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Igor, que tá direto do Rio de Janeiro aqui, obrigada, viu, Igor, por parar um pouquinho, porque tá pertinho aí, tá com filme em cartaz, né, você deve estar super agitado e parou um pouquinho para conversar com a gente, obrigada, viu? Obrigado, Camila, pelo convite, uma alegria participar desse podcast. Pão Diário é uma parceira, uma amiga, e a gente tem feito várias coisas para o reino. Então, cada um na sua área, e a gente vai expandindo, né? Alcançando pessoas. E eu acho que as crianças, a gente sabe que a criança é o futuro, a criança é o que une muitas vezes a família, a criança é o que vai direcionar, né, o que vem por aí. Então, uma alegria falar com vocês aqui da cidade maravilhosa em muitos aspectos, e Sim. obrigado pelo convite. Imagina, olha, a gente acompanha o trabalho de vocês com muita alegria, Igor. A gente esteve aqui esse ano, acompanhamos a estreia de Jesus, o Rei dos Reis, que foi lindo. Gente, se você ainda não assistiu, a gente vai dar a dica para você de como assistir por streaming, que eu acho que dá para ter acesso. Depois o Igor vai falar um pouquinho sobre isso, mas foi muito emocionante. Nos emocionamos na sala de cinema. E agora, Jesus, a luz do mundo. Gente, nós já fomos na pré-estreia e podemos confirmar. Tá emocionante da mesma forma. Dá pra chorar de novo, sabe? Agora conta pra gente, porque o Jesus, a luz do mundo, também aborda a trajetória de Jesus, só que de uma maneira diferente. Você pode falar um pouquinho pro pessoal quais os diferenciais dessa produção de agora? Eu acredito que vocês tiveram o privilégio de assistir Jesus, a Luz do Mundo antes do Rio. Olha isso. Agora Olha a gente só! vai ter várias pré-estreias, né? Ainda tem São Paulo, Rio. Então, assim, é muito bacana quando a gente começa a fazer as pré-estreias, porque a gente vai tendo a percepção de como o público reage, como o público, né, gosta ou não gosta. E é um termômetro muito importante, porque quando você leva para o cinema, aquela necessidade do final de semana e tal. Jesus era uma incógnita, que como a gente ia lançar, se iríamos lançar, porque quando você pode lançar um filme não só no cinema, em outras plataformas, mas o cinema é meio que o ponto principal ali, onde tem o maior risco. Então a gente sempre teve uma dúvida em relação a isso. A produção dessa animação é inclusive maior do que o Rei dos Reis,
né? O Rei Olha dos só. Reis gastou menos da metade que Jesus gastou. Você Olha tem só. os diretores que fizeram já parte da Disney, fizeram Mulan, fizeram Rei Leão, que começaram e fizeram esse projeto. Então a gente vê que Jesus vem com uma riqueza, eu particularmente gosto mais até de Jesus pela riqueza Uhum. do detalhe, né, na história, e vem contando a história ali de João, aquele menino que vai acompanhando Jesus e vai acompanhando os discípulos. E eu acho que é uma maneira que se assemelha um pouco ao Rei dos Reis, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme muito melhor para, né, para as crianças, para a família. Eu tenho falado que esse filme vai alcançar 3 gerações, vai alcançar os avós, os É ver- pais e os filhos. É verdade. Ó, para te dar um feedback, Igor, eu fui na pré-estreia com a minha pequena de 7 anos, gente. E ela se divertiu muito. Eu acho que esse filme tem muitos episódios de humor, os personagens estão com uma pegada de humor muito bacana, né? Ela se divertiu demais, eu achei o máximo. E eu chorei na metade do filme já, tá, gente? Antes de chegar no final. Então, assim, tá muito bacana. Super recomendamos. E ele teve um sucesso grande no exterior, né, Igor? Qual a expectativa que vocês estão tendo para recepção aqui no Brasil e para você falar um pouquinho para a gente também desse sucesso que ele teve no exterior, né? Então, nos Estados Unidos, ele foi um sucesso, né? Milhares de pessoas estiveram nos cinemas. Ele está indicado ao Oscar, por sinal. A gente tem Uau! 2 filmes vindo. Tem Jesus, a Luz do Mundo, e também Uhum. Davi, Nasce um Rei, que aí entra em janeiro, e os dois estão indicados para ganhar o Oscar. Que Então, assim, é algo muito legal! bacana, Que muito bênção! especial. E a gente tinha essa expectativa de como trabalhar no Brasil, né? Claro que a gente tem que reforçar, o cinema é um desafio grande, ele tem que dar resultado no final de semana, então todo mundo que está acompanhando o Pão Diário Kids tem que correr para o final de semana de estreia Sim, assistir esse filme, mas a sim, gente acredita que é uma mensagem relevante que tem que ser contada e tem que ser contada nas telonas do país. Qual que é o grande uhum, diferencial disso? Você entra literalmente ali onde está passando o Bob Esponja, onde está passando outros grandes lançamentos. Então, assim, ele é o cenário de maior destaque. Para você levar pessoas nos cinemas, você tem que ter uma campanha muito grande. Então, de verdade, a nossa expectativa é imensa, porque a gente estreia agora, dia 11, a gente está próximo de Natal, ele vai pegar esse período, né, já entrando em férias, então a gente está com uma expectativa muito boa. Agora, obviamente que a gente precisa que as famílias se unam e vão assistir juntos. É o que eu falo, qual é o avô que não vai ao cinema se o netinho falar, "Ah, vovô, vamos assistir verdade. Jesus, a luz do mundo, né? Ou de Uhum, repente, eu acho que é um movimento que pode unificar as famílias de uma maneira muito linda. Então, a expectativa é imensa. Os cinemas estão apoiando, né? Os cinemas acreditam no projeto, mas obviamente o que determina é o público, né? Se tem sim. pessoas assistindo, o filme continua. Então, a gente está bem feliz com o que Deus está fazendo no acabando o ano e iniciando o ano. A gente termina o ano com uma animação, né? Pegando Natal, a família toda, e a gente inicia o ano 2026 com uma outra animação também para toda a família. Ah, a gente já vai falar sobre isso, viu, gente? Falei que a gente ia contar novidades. Tem mais animação cristã para as crianças estreando nos cinemas do Brasil no começo do ano que vem. Vamos falar sobre isso também. Agora, Igor, você falou algo interessante que se você puder explicar melhor pra gente, quando um filme estreia, as salas enchendo no primeiro final de semana causa impacto? Como é que funciona isso? Até pra gente incentivar o pessoal a escolher já o período de estreia para ir assistir, né? Isso aí é algo que poucas pessoas sabem, mas é aquele perfil, o filme estreia, a pessoa não vai naquele final de semana que estreou o filme, vou na outra, quando vê o filme não está mais. Na Hum, verdade, independente do gênero, independente se o filme é da Disney, se o filme é um blockbuster, se o filme fez sucesso lá ou não, o que determina é o final de semana. Então, Jesus estreia dia 11, que é numa quinta-feira. Ele tem quinta, sexta, sábado, domingo para ter resultado.
Se tiver público assistindo em todas as salas, são mais de 200 pelo Brasil. Então, se Tá. tiver público assistindo, ele, naquele final de semana, ele continua mais uma semana. Se não tem Olha público, na só. segunda-feira, lá, 200 salas. Se em 80 salas não foi ninguém, e só 100 mais ou menos, vão embora as 80 salas e ficam só as 100. Ou, ao contrário, o público foi tão forte que daí ele cresce. Então, a nossa expectativa, igual a Forja, por exemplo, a gente estreou, e a gente estreou já ele maior até, foram 600 salas, mas já no outra semana ele cresceu mais, porque as pessoas queriam assistir. Olha. Então, é muito importante a gente entender que Uhum. quando estreia um filme, não só Jesus, não só os filmes que virão, é Tá. importante a gente ir com todo mundo no final de semana de estreia. E aí a pergunta é, Igor, mas e aí, fica mais quanto tempo? É semana a semana, cada semana Olha vai que contando. interessante. É, Interessante. Olha cada aí, gente. Que legal, vamos representar o cinema cristão, vamos estar nos cinemas para que a gente possa ter conteúdo cristão nas salas de cinema do Brasil por mais tempo, né? E Igor, eu Exatamente. lembro no Rei dos Reis que vocês fizeram uma condição super bacana para grupos, né? Porque as igrejas Sim. podem levar grupo de célula, as escolas cristãs também podem levar grupos. É, agora, na Luz do Mundo, vocês também estão fazendo condição especial para quem quer levar um grupo? Como que está funcionando? Sim. Isso nasceu de uma estratégia, né? Porque o que faz um filme como esse e outros que conversa com o público cristão é que a gente gosta de ir em grupos. Então, a gente vai com 30, 50, 100. Tem igrejas que fecham o complexo inteiro, 2.000 Uau, pessoas. Então, olha só. hoje o cinema, ele é, na verdade, uma ferramenta evangelística. Eu falo que cinema ele é uma ferramenta evangelística e uma ferramenta de edificação do corpo de Cristo. Então, assim, Sim. tem filmes que ele vai bem para aquela linha evangelística, tem outros que realmente, que nem Quarto de Guerra, A Forja, são filmes que eles vão para educar, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Então, assim, nesse caso, a gente buscou um caminho para dar um benefício, porque a gente sabe que negócio é de benefícios. E aí veio a ideia de Uhum. você fechar a partir de 20 pessoas, todo mundo paga meia. Na verdade, a gente Legal. começou há um tempo atrás, era a partir de 100, todo mundo paga meia. Daí, com o período lutando ali, foi 50, todo mundo paga meia, e agora são 20, todo mundo Olha, paga meia. gente, dá É. para levar uma célula, pessoal, com todo mundo pagando meia, que maravilha, uma família grande, né? E aí é o seguinte, eu acho que vale como estratégia mesmo. Então, imagina, você está numa célula, aquela célula tem 5 pessoas, só que ali é um filho, é um pai. Então, a célula, grupos de casa, a própria igreja pode trabalhar realmente uma estratégia de evangelismo, né? Qual é o filho, qual é a filha que às vezes o pai nem está indo na igreja, né? Ou vice-versa. Então, eu acredito que é uma oportunidade a ideia desse, a partir de 20 todo mundo paga meia, para que sirva também como um impulsionamento estratégico para alcançar pessoas. E também pode fechar a sala, e normalmente a partir de 80, 100 pessoas, você pode ter uma sala Já fecha exclusiva uma também. sala. Que bacana, muito legal, gente. Uma estratégia evangelística abençoadora, olha, muito legal. E aí a pessoa, o grupo, tem que comprar esses ingressos com antecedência? Quando é ali um grupo menor de 20, 30, 40 pessoas, como funciona? A partir de 20, você vai no guichê. Então, você chega lá na Ah, tá. hora, quero comprar 20. Você vai ter que comprar numa transação só, né? Então, eu quero 20, 25, 30. Você escolhe a sessão disponível e aí você vai e compra aquela sessão. Ah, eu quero Beleza. fechar a sala. Aí você já consegue definitivamente escolher a data, escolher o horário, você vai ver quantas Que pessoas são. legal. Então, e aí vale a pena deixar a dica para todo mundo que estiver acompanhando a gente, de entrar no site jesusaluzdomundo.com.br. Já ali tem ali, compre ingressos e tem compre para grupos. Nesse do compre para grupos, a pessoa vai direto para um link ali, ela já preenche tudo.
a gente recebe essa Legal. informação, a gente já faz a conexão com os cinemas e aí faz toda essa transação. Agora, a partir de 20, vai direto ali e já efetua a compra. Ai, que legal. jesusaluzdomundo.com.br, né? A gente vai colocar aqui na descrição para vocês também, gente. Lá tem todas as informações e dá para fazer a compra por lá também. Que bênção. Agora não tem como não perguntar da próxima estreia de janeiro, que eu já tô ansiosa, que é Davi Nasce um Rei, né, Igor? Conta pra gente. Você chegou a ver o trailer? Passou na pré-estreia? Passou o trailer na pré-estreia. Lindo, tá lindo. Chegou a É a passar mesma, esse é a trailer? mesma produção da série da Angels, como que é? É a mesma, né, Igor? É a mesma. Até quem não assistiu, vale o spoiler, porque eu assisto a gente tem uma bebezinha de 1 ano e meio. E a gente Olha. assiste a série que está no YouTube disponível, coloca Jovem Davi, coloca Sim, Angel, você vai achar, são 20 minutos, são 4 episódios, mas é é linda. incrível, é linda, as músicas, a cena é incrível. Então, o filme, ele vem contando sobre o jovem, que é ali, e aí vem ele já mais o jovem, no caso, o criança, né? E vem Uhum. já o jovem mesmo, mais adulto. Então, assim, eu tive o prazer de assistir. É um projeto que a gente já vinha nessa expectativa há bastante tempo, né? O Davi era um filme que a gente queria muito. A gente Que até legal. lançou outros filmes da Angel, mas assim, a gente vai lançar esses porque a gente quer Davi. Olha, E aí Vitor, que tem legal. toda ali uma dinâmica, né? Então, assim, Davi, a gente acredita que é um filme bem maior do que Jesus, A Luz do Mundo, por um contexto que está sendo lançado agora, dia 19 de dezembro, lá nos Estados Unidos. É da Angel Isso. Studios, então a Angel é uma distribuidora muito forte. Ele vem com histórico até agora, né? Você nem sabia, mas você já assistiu ali, os 4 episódios estão disponíveis no YouTube. Então você tem ali milhões e milhões de pessoas que já assistiram, curtem. Então, quando você vai para o cinema, fica muito mais fácil, as pessoas querem assistir. Então, assim, É é um filme verdade. incrível, incrível, musicalmente falando, a animação. Ele nasceu como um crowdfunding, que é aquela financiamento coletivo. É Então, mesmo, eles nasceu levantaram. dessa forma. Nasceu dessa Assim como The forma, Chosen, né? The Chosen também foi assim, como né? The Chosen. Olha, Foi, foi. gente. Não, é uma produção linda. As músicas são maravilhosas. Gente do céu. Então, a gente pode Maravilhoso. esperar a mesma pegada ali da série com as músicas e tudo mais. Mesma qualidade, a mesma pegada, só que é um longa-metragem, né? Então, Que ele vem legal. contando a história, é lindo demais, é emocionante. E aí vale a pena acompanhar a gente nas redes sociais também, porque a gente começa a Sim. soltar várias peças, né? Tem vídeos, agora já tem outros vídeos que a gente está lançando, tem na 360 Way Up e na Heaven Content também. São Uhum. as empresas que a gente tem colocado esse material oficial. A expectativa é enorme com o Davi, com certeza. Que legal. Então fala pra gente, Igor, como é que a gente, o pessoal segue vocês no Instagram para acompanhar essas estreias, para ter um gostinho ali com os trailers, que eu vejo que vocês divulgam bastante trechinhos ali, né? Sim, sim, é ideal acompanhar, seguir e compartilhar. O nosso desejo é tudo que a gente posta, tudo que a gente envia, as pessoas possam compartilhar, porque isso começa a fortalecer o boca a boca e ajuda o filme quando entrar. Mas um é a 360 Way Up, que é 360 WAYP, né? Essa é uma delas, e a outra é a Heaven, de céu content, de conteúdo, Heaven Content. Então, ali é onde sai a primeira notícia. Tudo que vai sair, sai dali, e a ideia é a gente espalhar para o máximo de pessoas possível.
Legal. Então, ó, vamos fazer assim. A gente também vai colocar para vocês na descrição da entrevista completa no YouTube, para vocês seguirem a Heaven, seguirem a 360, para ficarem atentos a tudo e compartilhar, para a gente fazer esse movimento, né, Igor? Agora, Igor, Com também para certeza. esses filmes que vocês já lançaram, né? A gente citou vários aqui no começo, também citamos a Estrela de Belém, a animação infantil, para a família que quer aproveitar as férias e maratonar, vamos dizer assim, essas produções. Como é que elas podem acessar? Estão nos streamings, essas que já saíram de cartaz? Como que a gente pode dar essa dica para as famílias aproveitarem as férias e assistirem esses filmes com as crianças? Então, tem hoje, graças a Deus, tem muitas plataformas. Você tem Netflix, que tem um monte de conteúdo. Você tem até o YouTube, que tem bastante conteúdo. Você tem também os Video On Demand, que são tipo a Claro, e esses que você paga e assiste, né? A Apple TV. Normalmente, o que acontece? Depois do cinema, eles vão para esses locais, que é Claro, que é o Video On Demand, aluga para assistir, ele sempre vai para esse local. E aí, Netflix e outros, normalmente ele vai depois, porque ele vai passando por uma cadeia, a não ser que a Netflix compre antecipado e aí passa direto. E uma dica boa é você entrar num site que chama filmelier.com.br. Então, Uhum. filmelier.com.br. Ali, Deixa eu quando anotar aqui você também. filmelier.com.br. Aham. Olha que legal. Ali, Aham. quando você joga o nome do filme, ele fala em quais plataformas ele está disponível. Que Então, se você legal. joga O Rei dos Reis, por exemplo, ele vai aparecer Uhum. quais são as plataformas. Então, pode ser que esteja na Netflix, na Amazon Prime, pode ser que esteja só na Amazon. Então, você consegue ter uma noção melhor. É, Agora, para a família assistir, eu acho que um dos caminhos que vale a pena olhar, eu acho que é realmente acompanhar a gente ali a 360. Você vai indo para baixo, tem muita coisa bacana que a gente lançou. Eu acho que uma Uau. boa pesquisa no Google você também consegue, né, pegar e Uhum. buscar os nomes dos filmes. Então, acho que tem muita possibilidade. Que Agora, a legal. experiência do cinema não tem igual. Ah, Então, é dia verdade, 11 de gente. setembro, dia 11 de dezembro, né, com Jesus, é importante todo mundo ir. Igor, e depois eu vou ver na Netflix? Não sei. Ah, eu vou ver também não sei, porque tudo depende do cinema. Então, baseado no que o cinema entrega, aí a gente começa a desenhar essa jornada do filme, né? Então, não deixa. E aquela A coisa, dica é né, não deixar de jeito Igor? nenhum para ver depois. Tem que ver nos cinemas. E aquela coisa, né? Ir ao cinema é todo um evento com a família, é um momento de comunhão e é uma oportunidade da gente, como povo de Deus, também fazer com que as produções cristãs ganhem espaço nas salas de cinema, né? Então, assim, tem essa Verdade. ação de reino, mas também tem esse momento família, uma oportunidade tão gostosa. Quantas vezes você aí já levou o seu filho para assistir um filme no cinema e pensou, gente, que ele está assistindo. Tanto discurso ideológico que vai nas produções cristãs seculares hoje em dia, né, Igor? Então a gente tem que aproveitar mesmo. Uma última pergunta, Igor, para aproveitar aqui tua presença com a gente. A gente tem sentido um mover de Deus, né, no meio das artes cristãs, de uma forma geral, mas em especial nas produções audiovisuais. Eu queria que você contasse como é que é isso para você, porque a tua vida, né, você tem uma trajetória enorme na produção audiovisual. Você sente que é um chamado de Deus na tua vida? Quando que você sentiu esse mover? Opa, Deus está me chamando para isso, né? Como é que você tem visto isso? É um mover de Deus mesmo que está acontecendo? Eu acho que é o que você falou. Eu vivo isso, respiro, né? Igor, você programou, Deus desceu dos céus e, né, o anjo Gabriel veio. Não, aconteceu, foi acontecendo, mas sim aconteceu porque Deus tinha me dado um chamado quando eu tinha 17 anos. E aí Olha Deus só. deixou
colocou meu coração. Foi quando eu aceitei, já era de igreja desde pequeno, mas eu realmente aceitei Jesus e a minha vida mudou ali aos 17, e Deus me deu uma palavra que eu sim iria alcançar milhares e multidões de pessoas, Uau! só que eu não sabia como exatamente, né? Então, aí veio Uhum. uma trajetória, aí veio, trabalhei como líder de jovens, né, na igreja em si, e aí, encurtando muito rapidamente, morei nos Estados Unidos 12 anos, e em 2008 eu vim para o Rio, voltei para o Brasil. Lá eu trabalhei um tempo numa editora que é de um líder religioso bem relevante aqui no país. E aqui no Brasil foi onde eu comecei essa jornada de cinema, fazendo algo que a TV onde eu trabalhava precisava de filmes cristãos e eu comecei a procurar. Então, isso foi Uau! 2008. Comecei a procurar e aí Uhum. rastreei todo o Brasil e eu consegui 70 filmes. Muita coisa antiga, alguma Olha. coisa boa, mas muita coisa antiga. Cheguei até o Uhum. meu chefe na época e eu falei, tenho 70 filmes, achando que eu tinha, né, feito um grande negócio. Ele olhou, mas só isso você tem? E aí Olha. ele soltou, né? Ele falou, por que a gente não monta uma produtora, uma distribuidora de filmes cristãos? Foi ali que eu comecei uma Isso. trajetória de entender melhor isso. E em Uhum. 2010 nasceu a Graça Filmes, aonde eu fui Olha. a pessoa ali, né, que Deus usou para levantar e, obviamente, com apoio total, desde visão, tudo, do missionário R.R. Soares, que é, né, o dono da Graça Filmes, e ali eu Sim. fiquei 5 anos. Então, Deus literalmente me colocou, né, nesta posição de entrar no cinema cristão. E o pessoal fala, em que momento você projetou? Eu nunca projetei nada. Eu fui falando sim, na medida que Deus foi colocando uma necessidade ou um desafio, eu falava assim. Eu entrei nesse cenário de cinema, não porque eu quis, eu entrei em obediência e eu querendo cumprir o meu papel dentro de uma empresa. Eu ganhava um salário, se eu não fizesse, ia chegar, podia ser mandado embora. Então, mas eu fiz com excelência, tudo foi feito com excelência. Então, ali nasce a Graça Filmes, 5 anos fiquei Que ali, legal. 2015 saí dali, foi um tempo que Deus usou, foi incrível, mas direcionou a abrir uma empresa que conversasse com o mercado como um todo, né? Então, a Uhum. 360 Way Up, ela veio conversando com o mercado. Eu falo que a gente e responde também isso, né? E eu falo muito, você pode me interromper, não tem problema. Não, eu tô amando, porque assim, a gente conhece as produções com as quais você trabalha, mas existe uma pessoa com uma trajetória que Deus usou por trás. E aqui a gente ama histórias, Igor. Então, tô amando tua história, pode continuar aí. Aí 2015 foi quando, e ali na Graça foi o pontapé, tanto de trazer muitos DVDs, a gente lançou mais de 150, quase 200 DVDs, Uau! foram lançados na época DVD, e aí foi perdendo essa Uhum. força, mas lá a Aham. gente lançou em 2012 um filme chamado Três Histórias, um Destino, e foi o primeiro filme evangélico a ter bilheteria nos cinemas. Os cinemas não queriam filmes, falaram, não, filme religioso. Gente, que ano E aí isso, veio o Igor? segundo filme, 2012. 2012. Uhum. 2012, e 2014 a gente lançou o Deus Não Está Morto, o primeiro Deus Não Está Morto, que teve aí uma repercussão muito grande a nível nacional. Uhum. E a partir dali, a gente conclui a primeira onda do cinema cristão, que eu falo que a gente vive a terceira onda agora. A primeira onda Olha foi o isso. momento que ninguém acreditava, nem o crente assistia filme evangélico, nem o É crente, verdade, né? eu eliminei, eu tirei essa palavra gospel, evangélico, para Uhum. filme Uhum. cristão. Que aí a Sim, gente sim, conversa com todo o público, a gente fala com a grande maioria da população. Então, é verdade. primeira onda foi esse período que eu, inclusive, estava lá, que foi dos primeiros lançamentos nos cinemas, né? Isso Uhum. falando de distribuição de cinema. A Uhum. segunda onda entra bem em 2010,
Não, 2015 foi quando entra a 360 com a visão de ser ali uma peça para conectar produtores, distribuidores. A gente via que a dinâmica de lançamento de cinema é outra, não tem espaço, você tem que entrar, tem que dar resultado. E empresas parceiras, amigas, como California Filmes, Imagens, Sony, Paramount, todas as grandes, Paris Filmes, todas as grandes distribuidoras tinham potencial de colocar, queriam colocar o filme nos cinemas, mas não sabiam como divulgar, como trabalhar. Não sabiam, por exemplo, quando você vai fazer uma dublagem e está lá pray, né? Que seria orar, e na maioria, quase total, eles dublavam como rezar. E aí, quando você coloca a palavra rezar, você já perde uma parcela muito grande. Uma parte Só de que público. mas o interessante é que o católico, você perde o evangelho, mas o católico, ele ora também. Então, você não precisa usar rezar, você vai lá orar. Então, a gente começa a construir esse mercado, começa a formar esse mercado, e foram 10 anos. Nos últimos 10 anos, a gente já lançou 46 filmes nos cinemas, né? São mais de 36 milhões de pessoas que estiveram nos cinemas, né, nesses filmes. Então, entra essa segunda onda, que é uma onda que foi a onda onde Deus usou para consolidar esse mercado. Então, hoje você tem um mercado muito consolidado, hoje você tem grandes exibidores, os grandes, todos os grandes e os menores, que entendem a importância de um filme cristão, entendem a importância de cuidar das igrejas, cuidar dos grupos, coisas que não haviam antes. E a gente finaliza essa segunda onda com a Forja, que a gente teve mais público do que os Estados Unidos. O Brasil fez mais de 3 milhões de ingressos e os Estados Unidos fez 2,8. Então, assim, e a relevância disso é que os Estados Unidos tem 10 vezes mais salas de cinemas do que o Brasil. Então, e com 10 vezes menos, a gente consegue um resultado maior. E isso posiciona o Brasil como o território mais importante a nível global, só depois dos Estados Unidos. Então, para cinema cristão. Nós estamos nessa colocação hoje. Estados Unidos, Brasil, o resto. Basicamente, essa que benção. Olha isso. Essa é a posição. E aí a gente entra em 2025 agora, nesse exato momento, a gente entra na terceira onda do cinema cristão e responde muito também o que você já tinha falado. E essa terceira onda é produção nacional. Então, a gente entende... Final do ano passado, início desse ano, a gente lançou um filme que chama Fé para o Impossível. Foi uma coprodução da 360 com a Galeria, uma parceira, produção nacional. Então, a gente lançou em fevereiro, dando esse start da terceira onda. E agora, em setembro, a gente fez uma produção com os Kendrick Brothers, e fizemos em associação com a 360, e é um remake do filme A Virada deles, né? Então, o filme A Virada, que é o Flywheel, foi lançado há 25 anos atrás, nunca foi para o cinema no Brasil, a gente fez, já rodamos, estamos em pós-produção. Gravação no Brasil mesmo. Gravação no Rio de Janeiro, toda a equipe brasileira. E a ideia, isso representa esse novo momento do cinema cristão, que é produção nacional. Então, quem estiver acompanhando a gente, inclusive o Pão Diário, o objetivo é que mais produções aconteçam. Então, a gente vive a terceira onda do cinema cristão, e eu posso te afirmar que o melhor está por vir. Vem muita coisa por aí. Nos cinemas, é isso que eu ia te perguntar. Já que você está falando de ondas. Inclusive, Ignição da Alma estreia em setembro do ano que vem. Então, é um filme que os Kendricks estiveram qual que estreia em setembro? Ignição da Alma, que é o remake do A Virada. Então, com o nome Ignição da Alma. A gente mudou o nome.
Quem assistiu o filme A Virada conhece a história daquele, quem não link, a história do vendedor de carro que trapaceava, vendia o carro muito mais caro, Uhum. dava aquele jeitinho, né, no carro só para passar para frente. E aí, um dia chegou o pastor da esposa dele comprando um carro para a filha. E os vendedores falaram, não é possível que ele vai trapacear o pastor da família dele não vai, fizeram uma apostinha, não vai, outro vai, não vai. Daí ele pega e vende um carro para o pastor, muito acima do preço do que o carro valia. E aí o pastor chegou ao final assim da negociação, falou, aqui o nome dele vai ser Noah, Uhum. mas o original é Jay, né? E aí ele fala assim, Jay, eu queria orar por você, porque você foi tão atencioso comigo. Eu posso orar pela sua vida, né? Você me vendeu esse carro, é Meu um carro para minha Deus. filha, tal. Ele falou, pode. E ele falou, Senhor, eu quero pedir que da mesma maneira que o Jay me tratou nessa negociação, que o Senhor faça com ele muito mais. E aí Meu começa a Deus. virar, né? E a questão do nome, ignição, porque aí tem o carro, né? Envolve carro. A Hum. ignição é exatamente uma peça do carro. Se você não tem ela, o motor não vira. Então, essa Uau. peça representa Jesus, né? Então, assim, a ignição da Que alma, a gente demais. precisa de Jesus. E quando ele tem essa experiência, ele se reconcilia com Cristo, a vida dele começa, ele começa ele mudou a rota e ele começa a se tornar uma pessoa melhor, a família dele, os negócios dele. Então, assim, isso vai ser lá para setembro. Então, só para confirmar que vem Sim, muita coisa por aí. A gente está nessa terceira onda e é o início dela. Então, convido todo mundo a começar a participar, a começar, né, a sim, vou produzir, compartilhar. a se envolver. E não necessariamente precisa ser cinema. Você pode fazer para o Sim, YouTube, você pode fazer para exibir na igreja, você pode. sim. Então, tem um, Nós tem um temos visto um caminho muito mover nas grande. artes cênicas também, né? Grupos de teatro, Sim, grupos de dança. sim. Deus tem, né, operado um mover. É muito emocionante. Olha, Igor, que trabalho lindo. A gente só tem que glorificar a Deus pela vida de vocês, abençoar essas empresas, esses trabalhos, as próximas produções e pode contar com a gente aqui de Ministérios Pão Diário para estar repercutindo, para estar divulgando esse trabalho tão abençoado, viu? Muito bom. E aí, fortalecendo, né? Você perguntou, mas é ministério para você? Para mim, eu falo que aqui, né, na 360, porque a gente vive num meio secular e um meio agressivo, é um meio que Sim. é números, então a gente tem que administrar isso, mas eu falo que todo mundo que trabalha aqui com a gente tem que ser 100% profissional, tem que entregar, mas a gente tem que ser 100% espiritual também. Então, o que eu posso te falar é que né? Por que Deus está levando onde está levando? Porque a essência desde Uhum. lá de trás, onde, né, eu nem, sei lá, isso eu sou de Curitiba, inclusive, mas Olha só, não sabia, Igor. Que legal. eu sou de Curitiba. A essência, tinha 25 anos em Curitiba, eu estava desempregado, não tinha contato, não tinha nada. A Uhum. mesma essência lá de trás, de confiar que Deus estava cuidando no momento mais difícil é a mesma que eu tenho hoje, estando onde está, onde a gente está, o que Deus está fazendo. Então, para mim, sim, é totalmente um chamado, é uma estratégia que Deus está usando para abençoar a nossa nação, abençoar o mundo. Verdade. O É Brasil, ele é verdade. referência de cinema cristão, e agora a gente vai também ser referência, no nome de Jesus, em produção de filmes cristãos a nível global. Então, a gente está indo nessa rota, mas Amém. sempre mantendo a essência, sempre mantendo a visão. A gente não vai distribuir um filme por causa de dinheiro, a gente não vai distribuir um filme porque sim, a gente distribui Uhum. filmes que têm os valores cristãos alinhados. Que Então, é bênção, que isso. bênção.
Que bênção, Igor. Bênção Glória a demais. Deus. Em outras Glória a Deus. palavras, a gente está na mesma missão, no mesmo objetivo, cada um na sua área, e eu acho que quando a gente vai unindo forças, né, quando a gente vai transitando isso, a gente consegue ser muito mais forte. E a gente está conquistando uma montanha que é o entretenimento. Então, Sim. por isso, estar nos cinemas é muito relevante. Quando a gente está nos cinemas, a gente alcança pessoas que a gente não consegue alcançar em outros locais. Então, assim, é muito relevante, sim, a igreja tomar posse, né, de um território que é nosso, que é o cinema. Sim, sim. E é muito lindo ver isso em vocês, Igor. A gente conversando com você no filme Rei dos Reis, a gente conversou contigo anteriormente também com o pastor Gil, e ver o discurso de vocês, que não é só um discurso, de abraçar os valores cristãos com a excelência e o profissionalismo, é muito lindo de ver, de verdade. Deus abençoe muito e que lotem as salas do cinema, hein, gente? Levando a criançada, a família para lotar as salas do cinema. Muito obrigada, viu, Igor? Obrigado você, que Deus abençoe, gente. Dia 11 de dezembro, nos cinemas, Jesus, a luz do mundo. Seus impostos, vai pagar ou não vai? Sim, claro. Ah, não! O meu filho João tá vindo com seu dinheiro. 3 dias e paguem o dobro. E se não pagar, levaremos seu pai para a prisão. Eu trouxe alguém para nos ajudar. Seu nome é Jesus. Nunca ouvi falar. Ele tá ajudando as pessoas. Eu quero participar disso também. Agora é a minha vez de ajudar. Não, já conversamos sobre isso. Em breve. É só uma história. Papai? Vamos precisar de um barco maior. Ai. Reviva a história de Jesus através dos olhos de um jovem discípulo. Ele transformou água em vinho. Ele é o rei dos reis. Conheci um cara que comia gafanhotos. O João Batista. Oi. Com mel e um cabelo maluco. Eu sempre fico emocionado. Fale sobre esse tal de Jesus. Jesus não é o Messias. Ele não é ninguém. E às vezes os homens mal silenciam quem fala a verdade. O que é a verdade? Isso não é o fim. É o começo. Ele é Jesus, a luz do mundo. Somente nos cinemas. Muito obrigada, Igor. Deus abençoe vocês. É isso, gente. Vocês viram que bênção, como Deus tem se movido no meio das produções audiovisuais para abençoar as nossas crianças? E não é só isso não, viu? Continua aqui que tem mais novidade para as crianças nas férias. Vocês vão ao cinema assistir o filme Jesus, a Luz do Mundo. Lá em janeiro assiste Davi também, que tá uma produção maravilhosa. E olha, depois que você sai da sala de cinema, você ainda tem a oportunidade de passar numa livraria e adquirir esses livros de publicações Pão Diário inspirados no filme, olha, para que a mensagem do filme continue repercutindo no coração das suas crianças. É isso mesmo, vai ter o que fazer nas férias com as crianças, sim. Olha que bacana. O Igor não falou que cada um atua na sua área para abençoar vidas. Ministérios Pão Diário, que tem a editora Publicações Pão Diário e o selo Pão Diário Kids, produziu alguns livros para abençoar suas crianças nas férias. Um devocional para famílias. Olha que lindo, gente, que você vai poder adquirir para poder fazer devocional com a sua família inspirado na mensagem do filme. Tá muito lindo isso. Esse livro literário que conta a história de um menino
menino que é quase que um figurante na animação. Vocês vão ver, quem assistir esse filme vai ver um menino chamado Josias, que ele aparece assim, ó, num trechinho do filme. E aqui a gente conta a história dele. Olha que bacana, você vê um trechinho no filme, mas você sabe a história profunda dele e ele vive aventuras acompanhando alguns dos principais milagres de Jesus. Esse livro tá lindo, gente, tá demais. Olha, livros de colorir e de atividades para as crianças nas férias de Jesus, a luz do mundo. Tudo isso você pode adquirir nas livrarias aí perto de você, também pela internet. Tudo para abençoar o reino, para edificar a vida das nossas crianças e promover entretenimento em família, entretenimento saudável que seja bênção. Gostou dessa entrevista? Então você curte e compartilha, é claro, compartilha com pessoas que possam ser abençoadas também e se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo bom sobre educação cristã de crianças para vir por aí, ok? Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos. Tchau!